Forte abraço, até amanhã. Santuário Divina Misericórdia apresenta show de lançamento do CD do Ministério Consagração. Em ti confio, em ti espero, nada poderá. Imperdível, venha participar desta festa com participações especiais da banda Vida Reluz. Jonathan Moraes, Espírito de Deus, Thelma Rodrigues e Padre Anchieta. Adquira seu ingresso por apenas R$10 e troque por um CD no dia do evento. Informações 9910-6981. Não perca, dia 16 de junho às 20 horas no Santuário da Divina Misericórdia. Boa tarde, estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59, são exatamente 14 horas mais 30 minutos. Estamos ao vivo também pelo Facebook da TV Transamérica e o Facebook do Verdade e Expressão. E também pelo nosso site, verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco, mandando sua pergunta, sua crítica, seu comentário, através do timeline no Facebook da TV Transamérica ou então pelo nosso WhatsApp, o 41 99 613 3677. Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a senador, hoje estamos aqui com o pré-candidato Flávio Arnes. Ele já foi deputado federal de 1991 a 2003, eu peço licença até para ler porque o currículo é grande. Senador Federal de 2003 a 2011, vice-governador do Paraná de 2011 a 2015, secretário de Educação do Paraná de 2011 a 2014, secretário para Assuntos Estratégicos 2015 a 2017. Boa tarde, Flávio Arnes, uma honra recebê-lo aqui, você que é uma referência na educação. Olha, eu é que agradeço, Rafael, uma alegria estar falando com você, com os telespectadores todos e poder contribuir, né, nessa discussão política rumo à caminhada eleitoral. Você ficou aí um tempo fora, se desfiliou do PSDB há algum tempo, ficou um pouco fora aí do cenário político. Inicio perguntando por que a volta agora como pré-candidato ao Senado e a filiação na rede. Exatamente, eu estava afiliado no PSDB até mais ou menos maio do ano passado e não me filiei até o início deste ano, não havia me filiado a qualquer outro partido político. Mas também no início deste ano, conversando com as pessoas e discutindo o cenário, né, do Brasil e as intervenções necessárias, a construção de caminhos, participação do povo, né, que a gente sempre trabalha muito, né, com o povo organizado, pessoas em todos os municípios. Houve assim um chamado importante para que não só eu, mas todos nós participássemos de novo de uma campanha eleitoral. Então eu me filiei à rede por várias razões. Eu havia sido no Senado Federal, companheiro de Marina Silva, dentro da bancada de senadores, tinha uma amizade importante, né, com ela também, pré-candidata à presidência da República. Os ideais da rede assim estão muito sintonizados com o que a gente pensa, diálogo, construção coletiva, abertura para a sociedade, temas bem definidos, né, em termos dos grandes desafios nacionais.
Então, nós optamos pela rede e eu estou muito satisfeito e muito feliz de estar na rede, que até tem o nome sustentabilidade, né? Que é vamos dizer, o grande objetivo do mundo hoje em dia, construir um mundo sustentável. Fiz essa mesma pergunta para o Jorge, que é o pré-candidato ao governo da rede, sobre a linha que a rede adota, porque muitos tentam qualificar como esquerda, direita. Você poderia explicar aí qual a linha que a rede adota? Olha, se nós pegarmos, sabe, Rafael, até o conceito de sustentabilidade, o Brasil é um dos signatários dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a rede tem, eu diria, 3 objetivos principais: promover o ser humano, educação, saúde, dignidade, cidadania, chances, oportunidades, desenvolvimento humano. A segunda bandeira é o desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, as coisas se entrelaçam. Então, geração de emprego, geração de renda, apoio para a indústria, para o comércio, para tudo aquilo que produza riqueza para o ser humano. E a terceira bandeira é a bandeira ambiental, que é uma bandeira mundial hoje em dia, meio ambiente, né? E isto é fundamental, né, nessa construção dos 3 setores da sociedade. Agora, dentro dos objetivos, ainda fazer tudo isso em parceria. Não tem como você fazer sozinho, em parceria. Então, para fazer a parceria, você tem que dialogar, tem que conversar, tem que construir, tem que chamar as pessoas, chamar os setores da sociedade. E se fizer isto, a gente constrói uma sociedade de paz, que é o grande objetivo de todos nós, com ampla participação humana, desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental, com a participação da sociedade toda e que todos tenham chances e oportunidades. Então, não é, só para dizer, não é nem de esquerda, nem de direita. Nem de direita e eu diria nem de centro. Essas bandeiras, eu diria, todos nós temos que adotar essas bandeiras, porque nós queremos um país melhor. Então, isso é vamos dizer, até a Marina Silva coloca, eu não sou de direita, esquerda, estou na frente. Vamos estar na frente dos desafios do Brasil. Eu relatei aqui que você foi senador de 2003 a 2011, e a pergunta que eu faço é a seguinte: por que você quer voltar a ser senador? Só eu fui senador de 2003 a 2010. 2010. Isso, desculpe. De 2003 a 2010. Perfeito. Participei bastante, sempre fui membro titular da Comissão de Educação, da Comissão Educação, Cultura, Esporte, também de Tecnologia, de Agricultura, Direitos Humanos, e demos o melhor de nós nesta realidade. E eu diria, sabe, Rafael, que o Senado é o ambiente mais adequado para você discutir os grandes temas nacionais, porque são 81 senadores, 3 por estado, que representam, na verdade, os estados da federação. E é um local bom para o debate, né, da previdência, da segurança, das questões trabalhistas, tributárias, educacionais, de saúde, né, porque esses grandes temas passam pela Câmara, mas passam pelo Senado. Na Câmara, por serem 513 deputados, o debate sempre fica mais difícil, um pouco mais complicado. Mas no Senado esse debate pode acontecer de uma maneira muito mais apropriada. Então nós estamos nesta caminhada, junto com todos vocês, né, com o objetivo de retornarmos todos juntos para o Senado Federal. Para quem chegou agora, aviso que entramos agora ao vivo pelo Facebook da TV, tivemos um pequeno problema, mas estamos ao vivo já pelo Facebook. Como que você enxerga esse atual momento do país, essa crise política? A gente está vivendo agora esse problema em relação ao combustível. Na sua visão, como um concorrente à vaga do Senado Federal, o que tem que ser feito para a gente superar isso? Olha, a crise política é uma crise, assim, antiga, né? Os partidos políticos precisam, de uma maneira geral, se reciclar,
precisam estar mais sintonizados com aquilo que a sociedade pensa e deseja. Tem que ter canais abertos para esse debate, né? Então, por isso, inclusive, que eu escolhi a rede, porque a rede tem dentro dos seus princípios essa bandeira, né, de estar permanentemente em sintonia com a sociedade. Então fica muito difícil para o eleitor hoje em dia pensar, eu vou votar nesse partido porque esse partido defende tais e tais ideias, tem tal filosofia, se posiciona assim na educação, na saúde. E no que está acontecendo também agora, com toda essa crise no Brasil, também é isto, né? A gente tem que se antecipar esses fatos todos. A nova política de preços da Petrobras, por um lado, é boa, é verdadeira, porém não foi discutida com assim todos aqueles que necessitam do modal rodoviário. Então teria que ser mais debatido, mais discutido. Ao mesmo tempo, a lei tem que ser cumprida, né? Se você tem uma decisão judicial, né, as decisões judiciais no Brasil têm que ser cumpridas em todos os aspectos, né? Nós tivemos, inclusive, toda essa questão da Lava Jato, né? A decisão tem que ser colocada em prática, né? Então, nesse sentido, há um drama, uma posição de governo assim, muito fraca também, de falta de credibilidade. Então, nós temos que, na verdade, retomar esses aspectos todos para termos um envolvimento assim maduro, seguro, né, do Congresso Nacional, debatendo esses temas todos que são importantes, né, para o futuro e para o Brasil também. Falando um pouco da sua trajetória política, você foi do PT e depois acabou indo para o PSDB. Até uma pergunta aqui que eu vou repassar do cientista político da Federal, Leonardo Rocha. Ele comenta o seguinte aqui: uma das características do atual contexto político nacional é o posicionamento ideológico mais claro dos autores políticos, em virtude da polarização existente. Ao longo da sua carreira política, o senhor transitou pelos dois partidos que de forma mais marcada até pouco tempo representavam tal polarização, o PT e o PSDB. O que o senhor pensa dessa definição ideológica mais explícita nos dias atuais? E como o senhor se define ideologicamente perante essa situação? Eu já complemento que você explique a mudança aí do PT para o PSDB e agora na rede. Na verdade, a gente tem que deixar claro que todos nós temos uma caminhada na vida, uma caminhada política. Quer a gente esteja num partido político pleiteando votos ou tendo como cidadãos uma caminhada política. Eu dou o exemplo da minha tia, da Pastoral da Criança, Zilda Arnes, né? Ela foi uma pessoa, faleceu no terremoto do Haiti, mas política, buscando a construção de cidadania permanentemente, política não eleitoral. E ela foi muito coerente no decorrer de toda a vida, né, no sentido de promover o ser humano. Dom Paulo Evaristo Arnes, o meu tio em São Paulo, cardeal, trabalhando com as pastorais, né? Eles nunca podem ser taxados ou de direita ou de esquerda ou de centro. Eles foram, os dois falecidos, eles foram pessoas que lutaram a favor do ser humano, de direitos, de cidadania, de construção de uma sociedade justa, né? Então é isto que eu faço também no decorrer de toda a vida. Porque você pode fazer isto como cidadão, ou você pode fazer isto como executivo ou como legislativo também, né? Se o povo está organizado, o maior instrumento que o povo tem para colocar as suas ideias, os seus princípios e necessidades na prática é, na verdade, através de um trabalho político, né? Também do legislativo e do executivo. Então, quer dizer que as minhas bandeiras, no decorrer da vida, jamais mudaram, que nós sempre trabalhamos pela organização do povo, pela transparência, por direitos humanos, desenvolvimento econômico, social, ambiental, uma sociedade justa,
baseada no diálogo, no debate, na construção. E, no começo, estava no PSDB. E me parecia que era o partido adequado para estar. Bem no início, estava no PSDB. Era Mário Covas, por exemplo, Franco Montoro, né, e um conjunto de líderes assim importantes. Ao final do terceiro mandato de deputado federal, eu vi que isto já não estava atendendo porque havia uma mudança. E fui para o PT acreditando, de fato, nas bandeiras do PT, como a maior parte do povo acreditou, né? Tanto que aqui no Paraná, a grande maioria das pessoas votou no candidato Lula, que era o candidato a presidente do PT, né? E todos nós, assim, com uma convicção de que haveria as mudanças necessárias na sociedade. Como eu tenho muitos amigos no PSDB e muitos amigos no PT que acreditam nisso. Só que eu vi o que estava acontecendo lá, na cúpula, né? E eu até fiz uma observação na época, quando eu saí do PT, eu digo, olha, eu tenho pena da militância, porque a militância luta, trabalha, se empenha, se dedica e a cúpula fica fazendo essas bandalheiras, né? Então, já no segundo mandato do governo Lula, eu saí do PT, né? E voltei depois ao PSDB. E fui eleito, né, vice-governador e secretário de Educação, né? Depois eu acumulei a função aqui no Paraná. E continuei defendendo as bandeiras. Você pode perguntar para qualquer professor, funcionário, zelador, sindicato, se não foi um período de diálogo, de respeito, de construção, de achar caminhos, de achar soluções. Pode perguntar para as 2.000 escolas, para as APAES, para todo mundo. Ou seja, nós levamos as bandeiras para o executivo. E depois, de fato, também a gente é muito exigente nisso, porque a gente não pode abandonar os princípios. Cheguei num ponto que eu disse, olha, realmente fizemos tudo para que as bandeiras fossem levadas a cabo, saí do PSDB e agora estou na rede, feliz e procurando construir isso, porque a rede, né, Rafael, é um partido recente também. A Marina, inclusive, não conseguiu, na vez passada, concorrer pela rede, porque o partido ainda estava sendo estruturado. Então não é culpa minha, vamos dizer, é culpa de partidos frágeis que não se consolidam, que não defendem bandeiras. E a gente tem que mudar isso, porque uma democracia precisa também de partidos sólidos e com bandeiras bem definidas. Dentro dessa perspectiva sua de pretender o Senado, a gente não pode deixar de falar do sistema partidário no país. Eu gostaria que você desse sua opinião. Você não pensa que isso tem que mudar? A gente ter mais de 30 partidos com essa divisão aí de fundo eleitoral, fundo partidário, acaba se tornando um balcão de negócio dependendo do tipo das pessoas que estão conduzindo o partido? Olha, Rafael, eu tenho dito que muita coisa tem mudado e vai mudar para melhor, né? Por exemplo, o simples fato de você não poder fazer coligações nas proporcionais, nas eleições proporcionais. Com isso, você vai ter exatamente a força, a expressão da força, dos votos e da popularidade de um partido político. Porque hoje em dia os partidos se unem e no final você não sabe se aquele voto é de um partido ou de outro, porque você soma todos os votos na coligação. Você ter cláusulas de desempenho, isso é fundamental também. Você vai ter acesso ao fundo partidário, fundo político e tal, se você tiver um determinado desempenho. Então isso é bom. Ainda há necessidade de outras reformas que eu defendo, como o voto distrital, até defendo o voto distrital misto, para que cada região do Paraná, em se tratando de deputado, estadual, federal ou de vereador, saiba quem que é a pessoa que está representando aquela cidade, aquela região, e você, eu, nós, como eleitores, possamos falar com essa pessoa. Então isso seria interessante.
Eu não faço restrições pessoais ao número de partidos. Eu digo assim, se houver necessidade de serem 10 ou 15 ou 20, tá bom, é o número, mas tem que haver cláusulas de desempenho, não haver coligações, porque aí você vai ver, por exemplo, que um partido qualquer que seja formado, disputando uma eleição, se ele deve permanecer ou não como partido político. Então, mas é um debate que tem que continuar acontecendo para você aprimorar o sistema político partidário e, principalmente, eu diria, a maior reforma que tem que haver é o eleitor saber exatamente o que cada partido defende e ver se esse partido está defendendo essas bandeiras lá no Congresso, na Assembleia ou na Câmara Municipal. Legal. Convido aqui, então, o nosso jornalista Juliano Zimmer, pesquisador político da Universidade Federal do Paraná. Ele tem uma pergunta aqui para o pré-candidato. Boa tarde, Juliano, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao professor e pré-candidato ao Senado, Flávio Arnes. A minha pergunta, professor, é o seguinte. A gente vê hoje que um candidato a qualquer cargo, ele tem uma certa vantagem no tempo de TV, né? Nas condições financeiras do partido, dependendo do tamanho do partido. O senhor está num partido pequeno, um partido mais novo. Isso pode acarretar alguns problemas para o senhor, um menor tempo na televisão e menos recursos financeiros do partido? Em primeiro lugar, quero cumprimentar você, Juliano, professor também da Universidade Federal, universidade mais antiga do Brasil, mais do que centenária, né, aqui no Paraná. E eu sou professor também, a minha profissão é professor. Quando alguém me pergunta qual é a sua profissão, com muito orgulho eu digo, sou professor e atualmente atuo na Universidade Federal do Paraná. De fato, isso é um problema. A Marina Silva, quando veio aqui para Curitiba, ela disse, olha, eu tenho 10 segundos de televisão. 10 segundos. Então, em 10 segundos, é claro que é bem mais difícil do que alguém que tem alguns minutos de televisão, né, de colocar a proposta, colocar a imagem. Né? O acesso ao fundo partidário é uma coisa ínfima, ela tem, vamos dizer, 5% do que os outros partidos têm. Então, os outros partidos têm 95% a mais. Então, esta eleição, eu diria para todos os que nos acompanham, vai depender muito da nossa base pelo Paraná e pelo Brasil. No meu caso, aqui pelo Paraná. Temos gente muito qualificada, muito boa, que fazem da política, não é, uma caminhada assim, de cidadania, de construção de uma causa, não é, que estão nas APAES, nas coirmãs, na pastoral da criança, nas outras pastorais, nas igrejas, e essas pessoas, na educação, e essas pessoas têm que levar a mensagem para frente. Então, eu diria que vai ser uma eleição muito interessante. Né? A gente até coloca o desafio, como fazer uma eleição vitoriosa, sem dinheiro e sem televisão. E isso é possível de ser feito. Tenho absoluta convicção, né, de que nós estamos assim, eu até uso uma frase, nós somos fiéis a uma causa. É a causa da cidadania, a causa do mundo melhor, a causa da participação. Então, sabe, Juliano, então até você como cientista político, depois a gente pode falar, né, sobre como fazer a campanha política sem dinheiro e sem tempo de televisão, desde que haja uma sustentação do povo para isso. Complementando essa forma de campanha, eu gostaria que você falasse sobre a internet. Como que você pretende trabalhar na internet? A internet, hoje, mídias sociais, já faz algum tempo, são muito importantes. Né? Então, isso tem que ser trabalhado e muito bem trabalhado, né? Através do apelo, da discussão, de ideias, de grupos de apoio. Né? Então, nós queremos realmente dar uma ênfase especial para essa área. Meios de comunicação, como está acontecendo agora com você, né, Rafael?
aqui através da Transamérica também, né, para que as pessoas, assim, os meios de comunicação bem direcionados, que possam fazer com que as pessoas aceitem a mensagem, né, participem do que está sendo debatido e que possam levar também essas mensagens, esses princípios lá para as suas realidades em cada ponto do nosso estado. Sobre a área de educação, que é a sua área, você que é professor da Universidade Federal do Paraná, eu gostaria que você falasse sobre a administração das universidades. Qual que é a sua opinião? Olha, eu penso que aqui nós temos uma rede de universidades no Paraná muito interessante. Né? Nós temos a própria Universidade Federal do Paraná, que tem localizações, tem campi em outros locais do Paraná. Nós temos uma Universidade Federal Tecnológica, UTF-PR, que é de muita qualidade, de muita competência espalhada pelo Paraná. Temos 7 universidades estaduais em nosso estado, né, de muita qualidade, de muita competência. Basta dizer que quando nós entramos na Secretaria de Educação, havia um problema na Secretaria há 10 anos, esperando uma solução, que eram os formados pela Visivale, que não tinham os seus diplomas, os seus certificados, 30 mil pessoas, professores, sem, né, assim, a validação dos estudos que haviam realizado. Então, com o apoio das universidades estaduais, né, que são de alta qualidade, né, as 7 delas, a UEL, a UEM, aqui a Unicentro também em Guarapuava, a Uniwest lá em Cascavel, a Unespar, a UEMP, né? Então nós temos assim toda a possibilidade de termos assim um trabalho uma continuidade, um trabalho muito bom no Paraná. A administração é uma administração profissional, acadêmica, né? Tem que ter aquilo que a Constituição fala, a autonomia administrativa, financeira, acadêmica, valorizar a nossa universidade, porque qualquer profissional de qualquer área tem que sempre se lembrar que ele passou por uma universidade, é o engenheiro, é o médico, é o biólogo, é o professor, né? Passou por uma universidade. Então nós temos que melhorar sempre, permanentemente, nos empenharmos para isto, para dar valor, para dar consistência, para que a nossa administração das universidades melhore bastante. Aliás, quero dizer, Rafael, que em termos de universidades estaduais, o Paraná pode-se dizer que é o estado que mais investe em universidades estaduais. São Paulo tem 160 mil alunos e aqui o Paraná tem 100 mil alunos. Proporcionalmente à população, o Paraná investe bastante. Além das públicas, nós temos universidades comunitárias da mais alta competência. Você vai para a PUC, por exemplo, a PUC é uma referência. Você vai para a Universidade Positivo, você tem aqui a Uninter, tem a Unicuritiba, tem tantas universidades, e isso fez com que o Paraná assim, fosse um estado, no decorrer dos anos, privilegiado nesse sentido. Mas só quer dizer que não é só a universidade, sabe? A gente tem que cuidar e muito da educação básica, né? Se me permita até falar, não sei se... Posso já emendar com uma pergunta que vai bem, bem em encontro disso que você está falando, que também é do Leonardo, lá da Universidade Federal do Paraná. O senhor, ele comenta aqui, ele mandou aqui um comentário, o senhor tem tanto sua carreira profissional quanto política ligada à educação. Tal área apresenta uma precariedade evidente em nível nacional, sobretudo no que diz respeito à educação básica, tendo ainda um período especialmente turbulento nos últimos anos no estado do Paraná por uma série de circunstâncias. Em meio a este cenário se discutem mudanças curriculares e estruturais, em especial para o ensino médio. Como o senhor avalia a situação atual da educação básica nos cenários nacional e estadual
e que ações poderia efetivar enquanto parlamentar para alterar a situação da educação de base no Estado e no país? É uma pergunta que, assim, merece ser refletida bastante, porque ele tem razão, o Leonardo, em todos os pontos que levantou. A gente tem que pensar na educação básica, né, como a mola propulsora do desenvolvimento. Então, nós temos na educação básica, nós temos que na educação infantil, sem dúvida, pensar na gradativa universalização. Quer dizer, as crianças de 0 a 3 anos terem chance de irem para a creche, terem creches bem montadas, né, pré-escola adequada. Né? Ainda ontem eu estava no CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, aqui na comunidade do Parolim. Né? E eu posso dizer, assim, com absoluta convicção, da qualidade, da competência do Centro Municipal de Educação Infantil. Atravessei a rua, e eu falei isso lá na escola, né, também na comunidade do Parolim, que eu vou lá com os meus alunos de pedagogia para termos as aulas lá na comunidade, dentro da escola. É uma UPS, uma comunidade com problemas assim de violência e tudo. E eu comentei com a escola que lá, atravessei a rua lá do CEMEI Guidarim, que é maravilhoso, para a Nancy Secato, até dando os nomes das escolas. Excelente, bom, estavam fazendo exercícios de abandono de prédios, simulando um incêndio, os alunos saindo em ordem. Mas eu disse, eles têm educação integral até o 3º ano, né? E é muito pouco. Então aí que começa o problema, a gente começa a perder a criança no 3º ano do ensino fundamental, quando deveria ter uma educação em tempo integral, sabendo da diferença entre educação integral e educação em tempo integral. Se você for na escola Doraci Cesarino, que atende do 6º ao 9º ano, uma ótima escola, na comunidade do Parolim e tudo, mas já tem poucos alunos, porque os alunos já não vão para a escola. Então você tem que ter educação básica em tempo integral para todos os alunos que assim o desejarem, porque a média de educação do povo brasileiro ainda está lá no 6º ano, 6 anos, 7 anos de estudos. Então o povo brasileiro não chega a completar, né, o ensino fundamental. E o ensino médio, o aluno precisa, viu, Leonardo e telespectadores, pelo menos 4 coisas, eu diria. Terminar o ensino médio, junto com o ensino médio, concomitante, portanto, ter uma profissionalização, um curso técnico, fazer estágio junto, em função do curso técnico, para ter o dinheiro, né, porque o jovem precisa ter recursos, precisa ter dinheiro para suas necessidades também, e, ao mesmo tempo, atividades complementares, música, artes, computador e informática. Nós temos experiências nesse sentido, e podemos dizer, baseado em experiências, que as experiências mostram que dos 100% dos alunos que fazem isto, 98% concluem o ensino médio. Então, há uma solução. O que foi feito em termos de mudanças curriculares, particularmente no ensino médio? Né? Pouca discussão, ouvir pouco, escutar pouco, né? Tomar atitudes que muitas vezes não são as mais corretas, porque são feitas de maneira apressada. Qualquer reforma trabalhista, educacional, previdenciária, tributária, você não pode, você tem que discutir com os atores todos e levar, né, essas conclusões para uma lei que seja boa. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com todos os partidos no Senado, fruto de um bom debate, foi aprovada por consenso. Houve 2 ou 3 votações nominais, mas para pontos menos polêmicos. Ou seja, a gente tem a demonstração de alguma coisa que pode funcionar.
estão lá na comunidade do Parolim. Eu digo isso porque nós queremos criar uma metodologia para abordar assim comunidades mais vulneráveis. Mas queremos dizer, atender em educação em tempo integral o aluno, valorizar o professor e o funcionário da educação e, ao mesmo tempo, né, também, junto com tudo isso, políticas públicas para a família. Políticas públicas para a família. Porque lá é uma UPS, que nem a gente vê na televisão, não adianta a polícia ir lá. A política pública é que tem que ir para lá. Na educação, casa, comida, trabalho, geração de emprego, geração de renda. E queremos trabalhar nessa comunidade junto com os alunos da Federal, né, para criarmos uma metodologia, junto com a Pastoral da Criança e outras iniciativas, expandirmos isso para outras regiões. Só quer dizer que eu fui secretário de Educação. Sim. Não houve uma paralisação no meu período. Eu atendi o sindicato pessoalmente, com a cúpula da secretaria, sabe, Rafael, no mínimo uma vez por mês, às vezes 2 vezes. E posso dizer com absoluta convicção de que foi criado um clima de completo respeito, de completo diálogo. Só que as coisas param. O pessoal acha que sair depois de 3 anos e 3 meses, e o SAEP, Sistema de Avaliação do Estado do Paraná, nós já estamos em reuniões com as universidades para que a formação de professores acontecesse em função das necessidades dos alunos. Né? Mas o que aconteceu? Parou. O SAEP não aconteceu mais. Né? Ou acompanhamento das escolas. Nós estamos acompanhando praticamente todas as escolas quinzenalmente, indo para as escolas. Parou também. Então tem que haver continuidade para que, pelo menos durante uma geração, de 1 ano a 17 anos, né, que é a educação básica, 18 anos mais ou menos, você consiga fazer essa transformação. Mas tem que ter um projeto, um programa, né, persistente. E a gente espera fazer esse debate em Brasília, né, dentro do Senado Federal, que, como eu disse, eu sempre fui da Comissão de Educação, sou professor de Cultura, Esporte, para que essas situações, esses programas possam ser levados a cabo no Brasil inteiro. Você ficou até 2014 na Secretaria de Educação. Em abril de 2015, no dia 29 de abril, teve aquela situação trágica. Você não estava mais à frente da Secretaria de Educação. Eu gostaria que você avaliasse, até uma pergunta do nosso jornalista Pedro Lima aqui, os fatos que culminaram naquele enfrentamento de professores, grevistas e policiais. Como que você enxerga aquele incidente? Olha, aquilo é fruto da falta de diálogo, de falta de respeito, de falta de valorização da educação, uma coisa que jamais deveria ter acontecido. Né? A gente assim lamenta, lastima e se envergonha disso, né, de que isso tenha acontecido. Não foi no nosso período como secretário, foi um ano e pouco depois disso. E essa falta de respeito não aconteceu só lá, na atitude permanente. Né? Ou você respeita, é solidário, está junto, escuta, né, e ver o que pode ser feito em conjunto, porque você ter uma expressão como pessoas usaram, os professores, professoras, funcionários, estão aí chorando de barriga cheia. Né? Quer dizer, o tipo da expressão que demonstra a qualidade do interlocutor. Né? Quer dizer, não pensa em educação, não pensa em diálogo e não pensa em nada. Quer dizer, isso é um absurdo que acontece. Isso culmina em violência, em falta de respeito, em bombas, quando devia haver outro clima de diálogo. Eu próprio, quantas vezes a APP Sindicato, os professores têm manifestações regulares, tinham no mês de agosto, agora tem em agosto e em abril, né? Em agosto eu os recebia no Palácio Iguaçu, todo ano, para dizer, não, vocês, o palácio é do povo, tem que estar aberto, venham aqui,
recebo os sindicatos, o fórum dos sindicatos, que tem que dialogar, mesmo em casa, Rafael. Se você não conversa bem com teu filho, não é, com respeito, escutando, vendo o que quer, o que não quer, então o 29 de abril foi fruto assim de uma caminhada assim, infelizmente, né, que aconteceu, mas que sirva como referência para que haja uma nova realidade, né, no Paraná, principalmente, né, de respeito e de diálogo. Às vezes as pessoas até dizem, os professores pediam 1 e o Flávio dava 2, né? Quer dizer, havia até oposição nesse sentido, porque eu chegava na televisão e dizia, o professor recebeu tanto de aumento e merece mais. E merece mais, em termos de hora de atividade, de salário e de respeito principalmente. E qual que é a sua visão sobre esse problema da reposição salarial que não está acontecendo hoje no Estado? Olha, isso também é uma pena que isso esteja acontecendo, né? Porque houve avanços, tem que ser muito bem debatida essa situação, porque a gente tem que deixar muito claro, né, de que havia todo um processo de negociação, e uma negociação que não se efetivou, que não aconteceu. Né? Foi mandado um projeto para a Assembleia, né, fruto do debate, da manifestação, da greve, né, do entendimento que havia acontecido, e na sequência o mesmo documento foi retirado, foi desrespeitado. Então a gente também acha que isso tem que mudar, tem que ser discutido, né? Se há algum problema, tem que haver um diálogo, um debate, chamar as partes e ver, mas eu penso assim que as prioridades é que tem que ser mudadas, sabe, Rafael? Priorizar educação como um direito básico, né? Valorizar o ser humano, valorizar quem trabalha nessas áreas, reorganizar a parte administrativa para haver dinheiro para essas áreas, né? Não haver corrupção para ter dinheiro para essas áreas fundamentais, né? Que nós temos assim muitas alternativas que podem ser pensadas em termos de administração pública para que estas áreas sejam valorizadas. Em relação às instituições de ensino superior, você que é da área da educação, gostaria que você desse a sua opinião, porque volta e meia a gente tem problemas aí em diversas faculdades particulares aí quanto à deficiência no ensino. Como que você acha que o MEC, no caso, os responsáveis pela educação no país têm que agir para adequar esse tipo de situação? Porque a gente vê várias faculdades aí sendo fechadas ou que de repente a pessoa se forma, tudo faz um investimento, um patrimônio lá que você despende para você investir em educação e de repente você não tem aquele retorno. Até emenda, foi até um objeto de uma questão que eu levantei aqui com o presidente da OAB, o Dr. Noronha, o presidente da OAB Paraná, ele reclama muito em relação a, por exemplo, que na minha área, as faculdades de Direito, que hoje você tem faculdade de Direito em tudo que é lugar, mas o índice de aprovação no exame de ordem é baixíssimo, se você vai levar em conta a quantidade de bacharéis em Direitos que tem se formado todo ano aí. Olha, o Ministério da Educação tem aprimorado seus critérios de avaliação de instituições de ensino superior, né? Então, há acompanhamento, há debates, né? Há visitas, as coisas têm que ser feitas nas instituições, as notas nos exames nacionais têm que estar de acordo e, na verdade, se houver uma dificuldade, a instituição que eventualmente não cumpra, né, com os princípios que vêm também da legislação federal ou estadual, a instituição tem que ser fechada mesmo, né? Só que os alunos não podem ser prejudicados. Então, se os alunos, se a instituição estiver em situação regular, né, porque para estar funcionando, não cumpriu com os objetivos, mas está funcionando, em princípio está com uma situação regular. Então, uma solução deve ser dada para os alunos.
Isso a gente acompanhou, enquanto senador, a situação de várias instituições de ensino superior pelo Brasil, né? Instituições que estavam assim fora dos parâmetros considerados de qualidade e que foram, na verdade, fechadas, e um destino adequado foi dado para os alunos. O que aconteceu aqui com a Visivale, no Paraná? Né? 30 mil pessoas fizeram, né, o curso da Visivale para serem docentes da educação infantil e das séries do ensino fundamental. Isto foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação e, através disso, ratificado, confirmado pela Secretaria de Educação. E 10 anos sem a solução, né? Então, o que aconteceu? Os alunos estavam sem o encaminhamento. Quando nós entramos na secretaria, nós dissemos, o aluno não é culpado disso, né? Que, afinal, né, quem fez o curso estava fazendo um curso autorizado pela secretaria, pelo conselho, pela secretaria, e nós do governo, porque secretaria e governo, nós temos que achar a solução para isso. Então, fruto de muito trabalho, de muitas reuniões, o encaminhamento foi dado. No curso de Direito, se houver o problema de qualidade, de qualificação, né, dos princípios que devem reger a qualidade de um curso ofertado para os alunos, da mesma maneira, né? Também, se houver problemas, o curso tem que ser fechado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos, para não pensar só no lado negativo, nós temos muitas instituições de muita qualidade, que dão o melhor de si, em termos de pesquisa, de escritórios de práticas jurídicas, de biblioteca, de trabalhos comunitários, para que o aluno tenha prática, tenha experiência e se forme um bom profissional, que é o que a gente deseja, né, em todas as situações. Tem mais uma pergunta do jornalista Juliano Zimmer. Vamos passar a palavra para ele, então. Então, Rafael, saindo um pouco do campo da educação e partindo um pouco para o campo da política e da justiça brasileira, com todos esses desdobramentos da Lava Jato hoje, existem opiniões diferenciadas a respeito dessas investigações, inclusive por parte da imprensa. E o que a gente ouve falar muito nos últimos dias, e eu gostaria de saber a opinião do professor também, se realmente está existindo uma judicialização da política, existe essa mistura da questão política e ideológica com a questão judicial, especificamente na Lava Jato? Olha, novamente agradecendo aí a pergunta do Juliano e dizendo o seguinte: em primeiro lugar, dizer que bom, graças a Deus, que aconteceu a Lava Jato. 4 anos atrás, enquanto vice-governador e governador eventualmente em exercício, eu falava nas reuniões, olha, uma nova página, né, da história do Brasil está sendo escrita a partir de Curitiba, né? Então, com o pessoal da Polícia Federal, do Ministério Público, da magistratura, porque realmente novos hábitos, uma nova cultura, novos costumes, sem roubalheira, sem corrupção, sem malversação. Chegou com o pessoal da Petrobras aí, um diretor, e ele simplesmente, só ele devolveu 150 milhões de reais. Como é que isso pode acontecer? É o dinheiro que falta na educação, na saúde, na segurança. Então, isto é muito bom. E todas as pessoas que passaram pela Lava Jato, ou por outras situações, têm que ter, obviamente, os seus direitos de defesa respeitados. Isso acontecendo é o que a gente quer nas escolas de direito, que seja enfatizado, na magistratura e na democracia. Agora, a gente confundir a partidarização, a ideologização com aquilo que a justiça vem fazendo, eu diria, não tem cabimento. Porque já foram condenados tantos de tal partido.
e do outro partido não foram condenados. A gente vê que, pegando a questão partidária, né, pessoas de todos os partidos, praticamente, né, estão envolvidos e todos vêm sendo penalizados. Você pode ver o PT, o PMDB, o PSDB, às vezes um processo porque avançou mais num determinado sentido, ao invés do outro, mas pessoas de todos os partidos vêm sendo devidamente colocadas para prestar contas à justiça. Tanto que você vê ex-presidentes da Câmara dos Deputados, né? Quando é que ex-presidente da República, ex-deputados federais, senadores, né? Quer dizer, isso vale para todos. Eu acho que é a melhor demonstração para o povo brasileiro, né, de que a gente pode mudar, que a lei vale para todos, que a chance tem que ser dada para todos, que deve haver a penalização a partir da segunda instância, para não se procrastinar isso e você, eventualmente, não pagar por aquilo que você fez em função do decurso de prazo. Então, isso é uma atitude adequada, boa. Eu diria, a justiça também tem que melhorar, não tenho dúvidas, né, de que muita coisa precisa ser melhorada, assim como no executivo, no legislativo e na própria sociedade. Nós tivemos o exemplo aqui agora da questão dos combustíveis, em que a pessoa de R$4 passou a cobrar 9,98 centavos por um litro de gasolina. Isso aí é um roubo. Uma pessoa dessas da sociedade também tem que ser penalizada em função de um crime contra a população. Então nós temos que criar uma nova cultura, novos hábitos de decência, de honestidade, de transparência, de participação. É isso que é necessário. E o exemplo tem que vir de cima. Tem que vir de cima para dizer, se você roubou, malversou, colocou dinheiro em lugar onde não devia, fez alguma coisa, você vai ser punido. Essa é a diferença, eu diria, entre um país desenvolvido e um país que não é desenvolvido. O equilíbrio é a justiça. Porque vai na Alemanha, vai no Japão, vai na França. Né? O ex-presidente da França está sendo investigado. O ex-presidente de Israel foi preso. Né? E assim em outros países também. Porque a justiça é o ponto de equilíbrio. Essa que é a diferença. Então nós precisamos aprimorar, sem dúvida, fortalecer, né, cada vez mais, né, a instância judiciária. Mas não associo, né, em hipótese alguma, né, como uma prática, né, vamos dizer, a aproximação maior ou não, né, da decisão judicial, favorecendo ou prejudicando pessoas de um determinado partido ou de outro. Tem que ser para todos. E como que você enxerga, você que já foi senador, já teve no PT um ex-presidente, talvez o ex-presidente mais popular recentemente do país, preso, e ainda assim ele, nas pesquisas, é o líder com certa folga, ou seja, a saída dele da eleição muda muito o quadro. Como que você vê sob essa perspectiva? Que, querendo ou não, a justiça está influenciando na eleição. Por mais que, não estou tirando o mérito da questão do processo, se ele foi condenado em duas instâncias, tal, isso daí a gente não vai discutir, é uma questão lá do processo. Eu gostaria que você comentasse do ponto de vista político e da democracia. Eu diria que esse não é a justiça em relação a qualquer uma das pessoas aí que foram condenadas. Né? Se o Eduardo Cunha não vai participar dessa eleição, não é porque a justiça teve um problema, é porque ele fez alguma coisa que se demonstrou ser um problema. Né? Eu acho até muito interessante muitas coisas que se discutem junto com essas condenações. Não, ele pode ter prisão domiciliar porque não é um elemento perigoso. Eu digo, como que não é um elemento perigoso? Aquele que mata um é um elemento perigoso. E aquele que rouba 500 milhões, 1 bilhão, 800 milhões,
e em função disso, pessoas estão morrendo nos postos de saúde, na educação, esse é um elemento perigoso, porque matou muito mais gente do que aquele que matou um. Os dois são perigosos, né? Então, o argumento, ainda há necessidade, eu diria, sabe, Rafael, de nós mudarmos um pouco a cabeça da gente, né, no Brasil inteiro, né, de pensarmos, olha, nós estamos chegando num ponto em que você está na administração pública e você tem que se lembrar que na administração pública, sendo presidente, governador, prefeito, deputado, vereador, seja o que for, você recebeu uma autorização do povo para você servir o povo e não para se servir, né, do cargo também. Então, ainda nós temos que pensar que esse debate, essa conscientização, tem que acontecer muito mais no Brasil. O presidente Lula, sem dúvida, é uma pessoa extremamente popular no Brasil. E a gente lamenta que tenha acontecido isso, né? Fez um primeiro mandato assim, muito bom, tem que acabar com a reeleição também. Você me perguntou antes da reforma da parte política, partidária, porque aí já começa todo um processo de negociação. Reeleição no Executivo só ou reeleição no Legislativo? Olha, até a rede propõe, né, que você haja um mandato para o Executivo e que você tenha 2 mandatos para o Legislativo. E a rede, inclusive, propõe, a Marina Silva se tornando presidente, vai ser uma das primeiras medidas, mandato de 5 anos, não para ela, né, para a pessoa que vier depois dela. Então, mas voltando à sua pergunta, eu diria o seguinte, eu acho que a gente precisa mudar a cabeça nossa também, de dizer, olha, ter mais informações, discutir mais, investir mais em senso crítico, em educação, né, politizar, né, ver o que é importante, né, para que a gente faça uma análise de tudo isso. Quer dizer, se a pessoa foi condenada, né, em primeira instância, foi condenada em segunda instância, foi dada toda oportunidade de defesa, não foi cerceado direito algum de se manifestar e de se defender, e foi condenada, a pessoa tem que cumprir a pena. Infelizmente, nós temos pessoas com uma popularidade muito grande e que muitas vezes continuam com uma popularidade muito grande, né, e que estão presas. Mas isso não significa um demérito para o processo eleitoral. Significa que as instituições estão funcionando e que você pode ser presidente da República ou governador do Estado, mas acima de você está a lei. E a lei vale para você, governador, para você, presidente, e para o Joãozinho da esquina. Você, presidente, ou governador, ou senador, ou deputado, não é nenhuma coisa mais do que o João da esquina. Vocês são iguais perante a lei. Então, cumpra-se a lei. A lei tem que ser, mas tem prestígio, tem isso, tem aquilo, as eleições. Não, a lei está sendo cumprida e a lei diz que você não pode ser candidato se você for ficha suja. Então, acabou, cumpra-se a lei. Flávio Arnes, eu desejo sucesso para você nas eleições, agradeço a sua vinda aqui e digo para você que o microfone da Transamérica está à disposição. Muito obrigado. Agradeço a você, Rafael, a todos os telespectadores. Né? Que bom que estamos conversando, discutindo e vamos fazer uma trajetória sempre bonita, da qual a gente se orgulha e lá na frente a gente sempre possa dizer, valeu a pena. Obrigado, grande abraço. Legal, a você, um bom final de semana e segunda-feira, 14h30, estaremos de volta na sequência da entrevista com os pré-candidatos ao Senado, com Alex Canziani. Até lá.
E aí, Curitiba, nós somos a banda Rosa de Saron. No dia 4 de agosto, a gente vai estar aí no Teatro Positivo com a turnê Gran Paradiso, show inédito para vocês aí. Não pode perder. A Serralheria Objetivo, com mais de 22 anos de sucesso, é marcada com serviços prestados a um público extenso, entre eles grandes empresas e o público em geral. Portões, escadas, portas, grades, manutenção, reformas e automatização, além de toda a linha na confecção comercial e industrial de coifas, mesas, pias, portas, estantes em aço inox para rede de supermercados, panificadoras, açougues. Serralheria Objetivo, Rua Desembargador Antônio de Paula, 3623, Boqueirão. Telefone 3286-07.